Olá, turma! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. A nossa aula hoje vai ser de História. Então, vamos lá? Pegue aí seu livro integrado, abra na página 354. Nós vamos estudar aí até a página 357. E nós vamos falar aí sobre diversidade cultural. Olha lá. Diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre as quais podemos citar o vestimento, a culinária, as manifestações religiosas, tradições e muitas outras coisas aí. Então, diversidade cultural é isso. Em cada estado, né, do nosso país, as pessoas têm uma maneira de falar, tem pratos típicos, né, daquela determinada região. É, elas têm, né, uma forma de se vestir, né? Então isso aí é diversidade, certo? É uma diversidade de cultura. Cada um, né, age de uma forma diferente. Tem a sua religião diferente, as festas, né, tradicionais de determinado lugar são diferentes, certo? Isso aí é diversidade cultural, certo? Então, diversidade cultural, né, é ter uma cultura diversificada, significa que as características de um povo são variadas, certo? Diferentes uma das outras, por terem incorporado influência ao longo de sua história. Uma cultura diversificada é aquela que apresenta, por exemplo, uma culinária, né, como eu disse, com pratos e receitas vindos de todos os povos, com que aquela sociedade ali entrou em contato. Por exemplo, no nosso estado aqui, no estado do Amapá, nós temos aí um prato que veio aí oriundos aí dos africanos, que é a feijoada, certo? Lá na Bahia tem o acarajé, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos o marabaixo, que é uma dança típica aqui da região e que foi aí, né, herança aí dos povos africanos. Então, quando uma sociedade ela entra em contato com outro, com outra, né, de outro lugar, que tem uma cultura diferente, elas acabam aí se mesclando e se misturando, certo? Aí vai se diversificando as manifestações culturais. E tudo isso, tudo que nós fazemos, né, tem a influência aí de outro. Nós temos por exemplo, a religião, né? Nós temos a religião, em cada lugar tem a sua. Nós temos a língua falada, né? Territórios igualmente têm incorporações de termos e expressões de diversos outros povos em determinado lugar. Por exemplo, as pessoas falam assim mais, como diz, né, na linguagem popular, mais arrastado. Puxa-se mais o S no final das palavras. Costumam dizer que os amapaenses e os paraenses eles puxam, né, mais o S quando falam. Então há aí uma diferença, né? Ou seja, nem todo mundo fala igual no Brasil. Tem formas diferentes de se falar. O Brasil, por sua extensão territorial, e também porque ao longo de sua história entrou em contato com muitos povos, no caso os povos portugueses, né, os indígenas, os afrodescendentes, os europeus, os asiáticos, eles têm aí, no caso nós, né, temos uma cultura riquíssima e muito diversificada, ou seja, muito diferente uma da outra. Por quê? Porque aqui, né, o Brasil, na sua colonização, ele recebeu aí pessoas aí de vários lugares do mundo. Então, por isso que ele tem aí na
a sua diversidade aí de culturas, né? Porque veio pessoas aí de vários lugares, né, do mundo. Em algumas regiões predomina aí a maior influência indígena, como é o caso do norte, do centro-oeste e do nordeste. Em outras regiões, como o sul e sudeste, além de um enorme legado das culturas africanas, são visíveis as influências europeias que vieram tanto dos portugueses, né, que foram os colonizadores, como os imigrantes italianos, os alemãos, os poloneses, os suíços, os espanhóis. E há também em diversos pontos do país a forte herança cultural asiática, principalmente dos japoneses, bem como dos povos orientais médio, como os libaneses, os sírios e os árabes. Então a gente pode ver que aí o Brasil, né, o Brasil, devido à sua colonização aí pelos portugueses, nós temos aí uma forte influência cultural aí dos portugueses, né, dos indígenas, né, que aqui já estavam, e também, né, dos africanos e outros povos que vieram aí durante esse período, certo? E devido aí essa grande diversidade, né, que existe aqui no Brasil, em 2001 a Unesco publicou um documento chamado Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural para proteger essas diversas culturas. E nesse documento ele afirma que a diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade, certo? Também afirma que direitos culturais são partes integrantes dos direitos humanos, né? A gente estudou aí sobre a nossa Constituição um pouquinho, né? Quando falou em democracia, falou sobre os direitos que nós temos. Um dos direitos é a manifestação cultural, ou seja, independente da minha religião ou da minha cultura, eu tenho o direito de me manifestar. Eu tenho o direito de fazer meus cultos religiosos, independente de qual seja a minha religião, né? Então, a Constituição ela me garante esse direito, né? Por isso que a Unesco aí, né, na sua Declaração Universal sobre a diversidade, né, cultural, vem afirmando aí que é um patrimônio da humanidade e também que são direitos culturais, né, que integram aí os direitos humanos, certo? E aí nós vamos falar, né, diversidade cultural e comunicação. Você já viu que as pessoas vivem em grupos desde que a humanidade apareceu. Também viu que com isso se desenvolveram modos de se comunicar. Desde os princípios, né, desde os primórdios, a sociedade ela sentiu a necessidade, né, de viver ali agrupado, viver em grupos, né, viver só era um pouco mais difícil. Então, ela vivia-se em grupo, né? Então, para viver em grupo, houve-se aí a necessidade de se manter a comunicação, certo? Então, como que faz essa comunicação? Então, primeiro nasceu a linguagem oral, né? Essa falada. Depois, né, veio aí a comunicação visual, que foi por meio de desenhos, símbolos e finalmente nasceu aí a comunicação escrita. A comunicação sempre esteve ligada à necessidade de registrar acontecimentos e aspectos da realidade. E é pela comunicação que a diversidade cultural dos povos se amplia, pois a troca de experiências, relatos e entre elas. Então, nós hoje só sabemos de como as pessoas no passado se comunicavam porque elas deixaram registros, né? E se comunicaram, deixaram ali, né, desenhos ali pintados nas paredes, né, desenhos rupestres, e que esse desenho foi analisado, né, e aí
passou a informação de como aquele povo vivia, né? Como era a cultura dele ali naquele tempo, né? Então, é só através disso que nós passamos a ter conhecimento de como era que aquele povo se manifestava, certo? Como é que ele registrava os tempos, períodos de plantações e as demais outras coisas. Então, é pela comunicação que a diversidade cultural dos povos se amplia, né? Ela passa de geração para geração, é através da comunicação. E não importa se é apenas oral ou se é escrita, né? Então, é através dessa comunicação que a cultura ela passa, né? Não morre e vai passando para as próximas gerações. As sociedades agráficas desenvolveram tradições da comunicação oral. Os conhecimentos foram transmitidos de geração em geração por meio de relatos orais, dos mais velhos aos mais novos. Né? Num tempo não muito distante, acredito no meu tempo, a minha mãe adquiriu alguns conhecimentos, né, que a mãe dela passou para ela, que a mãe da mãe dela passou para ela, né? Então, esses foram conhecimentos culturais ali da região dela, né, que foram passados aí de mãe para filha e foi passando, certo? E aí, como essa sociedade do passado distante se comunicava com as outras que estivessem longe? A comunicação no passado ela não era tão fácil como hoje, né? Século XXI. Então as pessoas desenvolveram métodos, né? Cada vez tentavam melhorar a forma de se comunicar. A gente sabe que num período bem antigo, né? A gente não tinha tanta facilidade, não tínhamos internet, celular, não dava para escrever e-mail, então era mandado aí, né? Depois de um tempo, cartas, né? E aí as pessoas não poderiam ir mandar as cartas pelos correios, como a gente faz hoje. Não, né? Alguém levava, ia a pé ou ia a cavalo, demorava muito tempo para chegar essa carta. E outros povos aí, né, tinham outras maneiras aí de se comunicar. Era mensageiros, né, que levavam aí, como eu mencionei, essas cartas. Em outros lugares eles usavam aí sinais de fumaça, né, são nativos, né, da América do Norte, usavam sinais de fumaças. Eles acendiam uma fogueira e com uma coberta iam produzindo os rolos de fumaça a certos intervalos. E a outra pessoa que estava em outro lugar acabava aí traduzindo esses sinais, né, que eles criaram, aí foi o meio de se comunicar, acabavam traduzindo esses sinais aí de fumaça. E aí eles acabavam descobrindo o que a outra pessoa que estava bem longe queria falar, certo? Essa era uma das maneiras que havia nesse tempo bem antigo de se comunicar, certo? No nosso território, os diversos povos indígenas até hoje usam os sons para se comunicar à distância. Então, por exemplo, eles batem em árvores, né? Com determinada frequência, com determinada velocidade. Então, quando eles batem nessas determinadas árvores, não são todas, né, que servem para isso, ela faz um som, né, e um som bem alto que acaba que outra pessoa em outro determinado lugar, né, acaba aí escutando aquele barulho, né, então ele já sabe o que significa. Nas sociedades antigas, havia aí, né, é como se fosse o nosso correio, né, de hoje. E chegava ao seu destino levado por mensageiros ou por pombo-correio. O uso dessas aves ainda existe no mundo. Na Índia, por exemplo, até 2002, ainda se usava aí o pombo-correio, certo? A polícia ainda recorria a elas para enviar e receber mensagem. Os primeiros registros de um correio oficial, isto é, organizado pelo governo, são da antiguidade no Egito. Já havia um serviço que levava mensagens do faraó para o território. No Império Persa, a sociedade que existiu onde hoje é o Irã, havia um serviço de mensageiros que viajavam a cavalo
para que percorressem as distâncias mais rápidas. Foram construídas muitas estradas ligando as cidades e as províncias persas. Então, cada vez mais as pessoas foram melhorando a forma de se comunicar, certo? Aqui no Brasil, no período da colonização, o meio do qual os portugueses se comunicavam era por carta. A gente já estudou, eu sei que vocês já estudaram, no período em que os portugueses chegaram no Brasil, havia um escrivão, né, junto à caravana de Pedro Álvares Cabral, né, que chamava-se Pero Vaz de Caminha. Então, esse escrivão, ele era o responsável por registrar, no caso, documentar tudo o que ele viu, né, aqui, tudo que tinha, tudo que aconteceu. Então, esse escrivão, né, escrevia ali a cartazinha e enviava ao rei de Portugal para que ele soubesse o que estava acontecendo aqui, né? Então, com o progresso, né, depois de um tempo, houve aí, né, depois de toda essa dificuldade de comunicação, que não era muito fácil, houve sim um progresso aí na comunicação, né, o processo aí da tecnologia já no século XIX. Foi inventado um sistema que faz as comunicações avançarem espetacularmente. Olha lá, o telégrafo, baseado em um código chamado Código Morse. Os sinais eram emitidos eletricamente de um ponto a outro e decodificado pelos funcionários. Parecia um sinal de fumaça indígena, só que esse aqui não era feito com a fumacinha, né? Ele era feito aí com sinais emitidos eletricamente, certo? Mas era bem parecido, não é verdade? Só que mais melhorado, né? No século XX, outra grande invenção inaugurou uma nova era nas comunicações, a internet, ou seja, a ligação entre computadores por meio de satélite. Com a internet é possível transmitir mensagem em tempo real, não é verdade? Nós, por exemplo, estamos tendo nossas aulas o quê? Online, né? E necessitamos da internet para transmitir as nossas aulas. Então, nós conseguimos nos comunicar com pessoas em tempo reais em outro lugar do mundo. E nós temos diferentes formas de nos comunicar. Nós podemos passar um e-mail, nós podemos fazer uma ligação, mandar uma mensagem via WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo que eu não só apenas vou falar, mas eu vou ver aquela pessoa. Então, vejam como houve a evolução aí no processo da comunicação, né? No século XXI, praticamente, deixaram de existir povos isolados no nosso planeta, certo? Por quê? Porque do meio da comunicação, né, que se expandiu. Então, devido a essa comunicação, né, esse melhoramento na comunicação, né, não, os povos, né, que antes não tinham muito acesso a outros povos, né, um pouco que deixaram. Ainda existem alguns povos indígenas, por exemplo, que realmente não querem aproximação com outro grupo, né? Então eles vivem realmente ainda isolados, mas são bem poucos, certo? Então, né, no século XXI, praticamente aí deixaram de existir povos isolados no planeta. Não apenas as comunicações muito avançadas permitiram isso, também a economia mundial, o modo de se produzir e comercializar produtos uniram os mercados, né? Então houve vários fatores aí, né, para que as pessoas, né, de diversos povos, de diversas culturas, deixassem de viver aí isolado. No caso, a comunicação foi a economia foi foi um outro fator. Se antigamente se fabricava um produto inteiro em um único local, ou mesmo em um único país, da matéria-prima ao acabamento, hoje em dia é possível produzir um bem em várias etapas que ocorrem em vários pontos do mundo. Né? Por isso que houve essa aproximação, né?
Por exemplo, um fabricante de tênis, por exemplo, pode ter a sua indústria espalhada por país, como China, Vietnã, Estados Unidos, Brasil. Em um país cortam os moldes, em outro faz a montagem, em outro ainda embalam os pares e preparam os contêineres que levarão os calçados para o ponto de distribuição. Então, isso é diversidade cultural e a comunicação, né? Então, a gente conseguiu expandir a comunicação, né? Melhorar ela para diversas localidades. Isso contribuiu para que povos deixassem de viver mais isolados, né? E também contribuiu para o melhoramento da economia, certo? A economia não ficaria mais concentrada apenas em um determinado lugar, né? Então, em um determinado lugar tirava-se a matéria-prima, era mandado para outro lugar, lá fabricava-se a primeira parte daquele determinado produto, era mandado para outro lugar, e também, né, ele pode ser mandado para diversos lugares do mundo para ser comercializado, né? E aí a gente vê aí que essa diversidade cultural, ela é muito ampla, né? É muito ampla. Cada estado ela tem aí a sua cultura, tem a sua tradição. Então, no mundo que nós vivemos hoje, onde a comunicação ficou mais fácil, a economia se expandiu, né? Que não tem mais essa separação de comércio, né, e indústria, onde determinado produto está localizado só naquela região, mas se expandiu, né? É chamado aí de mundo globalizado, certo? Ou aldeia global. E o contato permanente entre todas as regiões da Terra, principalmente no aspecto econômico, chamamos de globalização, certo? Nesse mundo globalizado, é claro que a cultura dos diversos povos que estão em contato se transforma também, né? Há uma intensa troca de conhecimentos, de informações e de dados de modo de falar e de se comportar. E a maioria desses contatos se dá pela internet, né? Essa grande rede aí mundial. E as redes sociais. Então, nós vivemos hoje no século XXI nesse mundo aí globalizado, onde nós podemos aí estar em contato com todo mundo, podemos noticiar determinados eventos que está acontecendo naquele momento, graças às redes sociais, né? Então, vivemos aí nesse mundo aí globalizado, certo? Que onde o comércio e a indústria, né, possibilitou tudo isso, né, não está restrito mais apenas a um lugar, certo? Então, foi graças à comunicação que isso pôde ocorrer, né? Então, graças a essa comunicação, nós acabamos aí espalhando a cultura de determinados povos para diversos lugares, né? E acabou que as coisas foram evoluindo, foram melhorando e se expandiu para o mundo inteiro. E aí acabamos aí, né, nos tornando aí um mundo aí globalizado, onde as coisas acontecem, as informações são transmitidas no momento em que está acontecendo, temos acesso à tecnologia, né? Então, isso aí é comunicação, certo? Então, gente, a nossa aula de hoje foi isso, né? Nós temos aí uma atividadezinha para resolver, né? Algumas questõezinhas. Desejo para vocês aí um bom dia, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.